Eu quero iniciar o nosso programa de hoje mandando um abraço especial para os pastores que estão participando da Escola Bíblica de Obreiros na Assembleia de Deus do Belenzinho, lá no bairro do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273. Nós estamos realizando a nossa 63ª Escola Bíblica para Obreiros. 63 anos que a Escola Bíblica está sendo realizada, algo muito especial que Deus tem reservado para os pastores, para os obreiros da igreja, lá no Belenzinho, até o dia 5, próximo dia 5 agora de outubro. E eu quero mandar um abraço especial para os pastores que estão participando dessa escola bíblica. São muitos pastores que assistem o nosso programa. É impressionante a quantidade de pastores que nos procuram e falam acerca do programa, e alguns até mencionam as mensagens. É algo muito especial que tem alegrado muito o meu coração. Um abraço a vocês, meus queridos companheiros de ministério. Eu sei que a audiência de vocês, para mim, é muito especial. Vocês, além de serem formadores de opinião, vocês são homens a quem Deus chamou para um trabalho específico na sua obra. O meu carinho, o meu apreço, o meu abraço aos pastores que nos assistem. E nós vamos em frente com o nosso programa de hoje, recebendo aí mais uma porção da palavra de Deus. Confira. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tome os seus lugares, meus irmãos. Antes que eu reparta com vocês uma porção da palavra de Deus, eu quero deixar aqui a minha gratidão ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela liberdade que nos dá em transmitir nesta noite uma porção da palavra de Deus ao coração daqueles que estão presentes neste culto. Eu tenho tido a oportunidade dada por Deus de ministrar a palavra em muitos lugares neste nosso Brasil, e em algumas ocasiões, por misericórdia de Deus, fora dele. Mas pregar a palavra de Deus neste púlpito tem um sentido especial para a minha vida. E eu glorifico a Deus nesta noite por este privilégio que o Senhor está me dando. Eu quero convidá-los, queridos, para lermos um texto na palavra de Deus. Eu confesso a vocês que desde o começo desta semana eu estive preocupado com relação ao que repartiria com a igreja de Deus que estaria presente aqui esta noite. Muitos textos bíblicos passaram pela minha mente, mas este texto não saiu do meu coração. E eu creio que há um propósito de Deus para esta noite. Há um propósito de Deus para a nossa vida através desta palavra. Enquanto eu estiver ministrando a palavra, você vai glorificando a Deus e adorando ao Senhor. E Deus vai trabalhando nas nossas vidas de maneira especial. E esta noite com certeza será uma noite de milagres para as nossas vidas. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 3. Eu quero ler alguns versos. Vou ler do verso 1 até o verso de número 6. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 3, começando pelo verso 1, que diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima.
E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quantos podem dizer amém pela leitura que fizemos? Eu vou pedir que vocês me ajudem a recitar o verso 6, apenas uma parte dele. Eu vou ler a primeira parte dizendo: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Aí vocês concluem dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Até aí apenas. Vamos juntos? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Queridos, esta expressão que nós recitamos aqui esta noite, ela foi proferida pelo próprio Deus, num momento muito especial, quando Deus preparava um projeto e um processo de livramento para o seu povo que estava escravizado no Egito. Deus atrai para perto de si um homem chamado Moisés, que desde o seu nascimento já fazia parte de um projeto, de um propósito de Deus. E aqui especificamente, o Senhor se revela a Moisés através de uma sarça, de um arbusto que ardia em chamas, mas não se consumia. E Moisés se aproxima para ver o que estava acontecendo ali, e o Senhor brada da sarça, dizendo ser ele o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nós começamos a acompanhar a trajetória do povo de Deus, e entendemos que durante toda a sua trajetória, até os dias de hoje, esta expressão tem feito parte do nosso vocabulário. Constantemente nós ouvimos alguém falar: o Deus a quem eu sirvo é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. E às vezes até usamos esta expressão e a tomamos como nosso brado de vitória, quando somos desafiados, quando somos colocados em aperto, quando somos colocados numa situação para a qual precisamos de uma solução. Nós levantamos a cabeça e dizemos: nem tudo está perdido, eu ainda tenho esperança, porque o Deus a quem eu sirvo é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. E quando tomamos esta expressão, quando proferimos estas palavras, parece que sentimos as nossas forças sendo renovadas. E mesmo diante de uma situação aparentemente difícil e para nós insolúvel e sem saída, nós nos transformamos em verdadeiros gigantes e vencemos, e estamos vencendo, e continuaremos a vencer no nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas escute bem, eu estava analisando esta expressão e parei um pouquinho para entender o que significa para nós servir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó. E é sobre isto que eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos esta noite. Quando eu falo do Deus de Abraão, eu estou falando do Deus das promessas. Quando nós olhamos para a biografia de Abraão, nós vamos entender uma coisa muito interessante. Abraão não